No silêncio da alma, eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Vem devagar a luz. Bruno, imagina, eu que Se agradeço. abre em mim. Boa noite. O Bruno fez o prefácio para mim. Porque quando ele fala assim, que nós precisamos entender de gente, e cuidar de gente, vocês vão ver que tem tudo a ver com o tema de hoje. Porque, embora pareça pesado, a desgraça real é um tema muito bonito, que está no livro Psicologia Profunda, né, do Evangelho na Psicologia Profunda, de Joana. E eu venho estudando um pouco essas questões da psicologia profunda e foi muito engraçado. Eu tinha um outro tema para conversar aqui e eu fui sentar para montar, refazer, né, dar uma... E esse livro ali do meu lado, que eu estou estudando. Gente, vou abrir aqui aleatório. Quando saiu, eu falei, vai ser esse. Aí li duas, falei, vai ser esse. E vejam que um tema da Joana, né, é lógico, é do Evangelho. Esse tema, na verdade, está dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O maior capítulo que nós temos. Só que, assim, ele é tão grande, ele é tão rico de informações que Kardec foi colocando em tópicos, vários tópicos. E daí, Joana, né, vai, através do Divaldo, trazendo alguns tópicos de dentro deste capítulo. Então, vejam, ele é tão rico de informações, ele contém tanto auxílio para o nosso dia a dia, para as nossas ações, como disse o Bruno, independente de eu ser ou não espírita, mas eu preciso entender de gente, eu preciso conhecer pessoas, o que faz bem para o outro. Então, vejam, Joana, quando vai falar que da desgraça real, que está lá no subtítulo 24 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vejam quantas coisas ela vai trabalhar dentro desse subtítulo só. Gente, eu até anotei para vocês. Ela vai trabalhar infortúnio e a própria desgraça real, que é o nome do nosso título. Consequências das nossas escolhas. Ela vai falar também da dor como uma possibilidade da gente crescer, da gente reparar, e que tem tudo a ver com as leis morais, lá com a lei da destruição. Eu não vou entrar nas leis morais, mas quando nós conseguimos destruir algo que não é mais positivo em nós, que vai gerar toda essa mudança, esse desconforto, gera o quê? Dor, não gera? Está ali no Sermão do Monte, quando Cristo fala bem-aventurados os aflitos, ele está falando dessa aflição, de quando eu caio em mim, dos erros que eu ainda preciso trabalhar e corrigir. É dessa aflição que ele fala, estou aqui. Ele vai falar disso. Ela vai falar, dentro desse mesmo subtítulo, da compaixão de Jesus. Que ele era firme, mas ele era cheio de compaixão. Ele sabia
que não era na dureza, na aspereza, que ele traria para as pessoas o consolo necessário. Ela fala da dor aqui, não para você aceitar uma resignação, aquela resignação que vai te paralisar. Não, está aqui, eu estou sofrendo, porque pode ser consequências de vidas passadas, ou atos que eu cometi no hoje. Então, não é romantizar a dor, é trabalhar essa dor. E geralmente, qual é a melhor maneira de eu trabalhar uma dor? É fazendo bem. É a melhor maneira. Às vezes uma pessoa está ali numa depressão, está tratando, fazendo o tratamento médico, que, gente, não podemos nós espíritas ser contrários ao tratamento para quem tem uma depressão, uma síndrome de pânico. Olha, não vai lá no centro. Não é, não é. É a somatória. A ciência ela está evoluindo para nos ajudar. E o próprio Kardec falou: nós, qualquer religião que seja, só não vai seguir com a ciência se ela tiver medo dela. Caso contrário, ela vai seguir junto. E a ciência nos mostra que muitos de nós precisamos, falta químicas, e as medicações auxiliam. Então, gente, nós precisamos. Então, ele fala sobre isso também, sobre essa dor, né? Nós precisamos tratar. Então, ela vai trabalhar aqui o papel do médico. Vejam, dentro desse subtítulo, que incrível. Mas não aquele médico que chega e só te trata com remédio, mas aquele médico que te trata de maneira humana. Ela vai trabalhar também que Jesus ele conseguiu trazer para nós o equilíbrio entre o trabalho material e o trabalho moral, que é o nosso espiritual. E também vai mostrar os maiores tesouros são os tesouros morais. Gente, isso são alguns tópicos que eu trouxe e espero conseguir trabalhar todos com vocês dentro desse único subtítulo, tá bem? Então, daí eu convido a todos, se a gente não conseguir destrinchar todos esses subtítulos dentro desse título, né, para que possam ler esse capítulo do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, tá bem? Bom, primeiro vamos entender o que é um infortúnio e o que é uma desgraça. O infortúnio é uma dor que nos chega sem que a gente propriamente causou aquilo. Nós fomos causadores daquele infortúnio, daquela dor, daquela doença, de uma tempestade que chegou e arrancou, destelhou a minha casa, a perda de alguém que eu amo. Então, infortúnio é uma infelicidade, o infortúnio é uma dor, mas que pode e acontece com todos nós. Quem nunca sofreu a perda de um ente querido? É um infortúnio, é uma dor. Mas eu não fui a pessoa a causadora, quem criou aquela situação. Agora, quando ela trabalha aqui desgraça real, também é um sofrimento profundo. Também podemos, e é classificado como tal, é um sofrimento profundo. Mas é aquele sofrimento profundo que tem total ligação com a nossa conduta, com a nossa moral. É quando eu, vamos dizer assim, estou sendo aplaudida, como eu coloquei nessa figura aqui, estou popularmente por cima da carne seca, porém eu estou pisando em alguém, eu estou puxando o tapete, eu estou prometendo e não estou cumprindo, eu estou fazendo algo para me fazer assim, para que eu cresça, mas o outro pode diminuir. E diminui o outro. Entende? Essa é a desgraça real.
porque está totalmente vinculada nas minhas ações. Eu estou prejudicando o meu semelhante. Como o Bruno falou, eu não estou cuidando de gente. Eu preciso aprender, por isso que eu falei que você foi meu prefácio. Eu preciso cuidar de gente. E quando eu tenho essas atitudes, tenho essas ações, eu estou causando para mim mesma uma desgraça real. Porque eu posso estar sendo aplaudida hoje, eu posso estar me tornando uma pessoa muito famosa, com muitas possibilidades, portas abertas, mas é pelo meu mérito ou é pelas minhas atitudes inconsequentes? Então é isso, quando nós estamos trabalhando a respeito da desgraça real. Então é isso, as consequências das nossas escolhas está totalmente vinculada a quê? A desgraça real. Por quê? Porque para a lei dos homens, nós vemos que muitos poderosos, eu não vou falar aqui de política, porque não são só os políticos, mas assim, os poderosos dificilmente cumprem suas penas. Dificilmente. É muito difícil. Só que a lei de Deus, ela chega para todos nós. Olha, se eu for falar de corrupção, por exemplo, mas em casa eu chego e roubo sinal de internet, roubo sinal de televisão. Qual a diferença? Estou sendo corrupta da mesma maneira, só que numa intensidade menor. Por quê? Porque a minha situação só está me colocando ali. Só que quem faz no pequeno, será que se tivesse no grande, não faria algo pior também? Veja, nós temos, principalmente nós espíritas, nós temos que analisar tudo isso. Essa minha conduta é correta? Ah, hoje não faz, dificilmente nós vamos ver isso, mas me deu R$ 1 a mais de troco. É R$ 1 só. E se você tivesse numa posição onde você poderia receber 100 milhões, por exemplo? Mas para onde eu estou esses 100 milhões? Vejam, nós espíritas temos que fazer essa reflexão. Sempre, sempre, tá? As nossas ações, porque vai gerar, todas as nossas escolhas terá uma consequência. Porque a lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. Hoje, para mim, Tatiana, não me cabe mais estudar a doutrina, mesmo que eu não falasse a respeito, e ter alguns comportamentos que não me cabe. Eu estou falando isso para mim, mas eu acho que todos nós temos que ter esse questionamento, não é? Será que essa minha ação condiz com aquilo que eu estou ouvindo? Porque se eu estou ouvindo, falta um pouquinho só para eu, não é? Então, por isso que as nossas escolhas vão gerar essas, vai reverberar para o nosso meio. Aqui que eu comentei com vocês, porque chega uma hora, gente, que nós vamos para o plano espiritual. Para qual caminho que eu vou seguir aqui? Vai depender de como eu vivi aqui. Não tem assim, olha, todo mundo que foi no centro vai para cá, para a luz. Os que não foram, é perigoso a gente que está tudo aqui, ó. Porque a gente está ouvindo e pode não estar praticando nada. A gente pode não estar praticando nada. E muito será cobrado. Daí eu trouxe para vocês só o subtítulo aqui, porque é justamente isso. Lá na Revista Espírita, de dezembro de 1860, tem uma, meu Deus, uma matéria escrita assim: O Castigo do Egoísta, pela médium Senhora Cortel.
Esse espírito, quando faleceu, ele foi, ela, né? Ela viveu como mulher, ela foi assim, tão rica, tão poderosa, mas ela foi tão egoísta, que quando ela desencarnou, ela sofreu muito. Ela sofreu demais. Então ela estava aqui, ó, nesse caminho. E ela conseguiu se comunicar com essa médium. Leiam depois, é maravilhoso. Dezembro de 1860. E daí está ali toda para vocês lerem e vocês vão entender como faz total sentido com a nossa conversa de hoje. Daí ela consegue se comunicar. As duas primeiras comunicações, ela falou com a médium estava na casa. Ela deu a passividade e ela falando que estava sofrendo, que ela precisava ser socorrida. Gente, é um relato enorme, mas ela falando de toda a sua dor, que ela não era visitada, que ela não recebia prece. É assim, mexe com a gente, mexe mesmo. E ela fazendo o quanto que ela tinha quando ela estava aqui, agora lá. Bom, essa daí é assim, eu lendo, eu falei, bom, eu acho que ela começou a perturbar muito a médium, porque a médium parou de dar passividade em casa. E a terceira mensagem dela, ela cobrando que a médium precisava ajudá-la, ela precisava falar, ela precisava, ela. Então, vejam, ela reconhece nas mensagens anteriores que ela errou, que ela não praticou a caridade, que ela foi egoísta, mas ainda, mesmo assim, ela ainda quer ser o centro das atenções. Tá ótimo, como diz lá, tem lá uma explicação. Ótimo, ela pelo menos já caiu em si que ela errou. Ela foi egoísta, que ela está sozinha, que ela não está na luz, que tudo aquilo que ela pôde usufruir em terra não levou nada de lá. Ela não tem nenhum tipo de privilégio lá. Pelo contrário, ela está em sofrimento. Então, vejam, a desgraça real pode acontecer no plano espiritual também. Não é só aqui. Não é só aqui. Porque a gente acha assim, eu vim, hoje eu estou sofrendo, por coisas que eu errei no passado. Será? Será que você não está sofrendo hoje por escolhas equivocadas que você fez hoje? Nesse mesmo capítulo temos as aflições atuais e aflições do passado. Kardec vai falando sobre isso. Então, vejam que a desgraça real nossa acontece muito mais no plano espiritual do que aqui. Que aqui a gente pode dizer que Cristo é tão misericordioso, a espiritualidade é tão misericordiosa, que quando nós daí caímos em si lá e conseguimos fazer o nosso planejamento reencarnatório para cá, a gente não vai pagar tudo de uma vez. Pelo contrário, porque não tem essa questão você fez, você vai pagar. Às vezes, todo o mal que você fez, você ainda vai ter condições de vir como médico para um monte que você tirou a vida, você poder salvar vidas. De repente você foi uma pessoa que não, assim, tirou comida, não, foi egoísta, e hoje você pode vir com uma rede de mercados e poder contribuir, como, por exemplo, Confiança faz várias campanhas. A misericórdia divina, ela é muito misericordiosa mesmo. E as dores acontecem conosco para que a gente queira parar de errar. E geralmente é quando a gente chega lá. Porque daí lá não tem mais aquele véu da ilusão. Que aqui na matéria a gente tem o véu da ilusão, o véu do egoísmo, do orgulho, do poder. A gente tem. Muitas vezes a gente veste-se, né, e parece, comigo parece que nunca vai chegar, né, a morte. Não é? Parece que eu enterro o vizinho, mas parece que nunca ninguém vai enterrar. Não é? E a gente vai tocando. E a gente vai tocando. Então,
Vejam como não é um tema pesado, é um tema para a gente refletir. Eu quero caminhar por onde quando eu chegar lá? Eu quero seguir na luz. Ah, mas todo mundo vai com brau. Gente, vamos parar de dar receita de bolo. Não é assim. Todo mundo vai com brau. Aonde que está escrito que todo mundo que morre vai para um umbral? Depende do nosso, gente, depende de. E o umbral, ele tem vários, viu? Vários estágios de umbral. Nós já estudamos sobre isso lá no curso. Inclusive, acho que fui eu até que falei sobre isso. Então, assim, tem lá umbral, tem várias moradas na casa do meu pai mesmo. É que, assim, de cabeça, porque é um mapinha. Gente, vamos parar com isso. Vamos colocar em prática o que está verdadeiramente no nosso evangelho, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então vamos, não é? E o infortúnio de hoje pode ser a dor necessária para que possamos nos renovar. Ah, você não pôs a desgraça real, não. Porque às vezes os infortúnios que nos acontecem hoje, uma doença, por exemplo, o, uma perda, não só de uma pessoa querida, mas a perda de uma casa, a perda de uma condição, a perda de um emprego, sim, de um animal. Perdas, porque perda é a dor mais profunda que nós podemos passar. A perda geralmente é quando a gente realmente entra lá dentro de nós, que é aquela dor que dói, seja de um emprego, é um luto, é verdadeiramente o luto. E às vezes esses infortúnios é que são a maneira de eu não trabalhar com a dor do jeito romântico, né? E sim tratar da dor, daí volta aquela fala que eu comentei lá no começo. Se for muito profundo, procure um médico, vá tratar, tomara que seja um médico humano, além de capacitado. Não é vergonha para ninguém entrar com medicação, para ninguém, tá? Para ninguém. Então, assim, essas dores pode ser muitas vezes aquele possibilidade daquele empurrão de eu crescer como moralmente, que é o espiritualmente. Daí aqui ela fala da compaixão que Jesus teve para com todos. Jesus teve compaixão. E olha, eu achei tão lindo que a verdadeira força não é endurecer o coração. Isso foi frase dela no livro. Então, gente, quando nós vemos alguém sofrendo, eu não quero nem ver. Não, nós precisamos ver. Por que você não quer ver? Qual é o problema de você ver? Você está endurecendo, então. Isso endureceu o coração. Nós precisamos conhecer as realidades, as dores das pessoas, para poder auxiliá-las. Ah, mas olha, se fulano está passando isso, é porque deve. E você? Todos nós que estamos aqui, estamos ou em prova, ou em expiação, ou em missão. Seja homossexual, seja trans, seja espírita, seja médium, católico, evangélico, todos nós, preto, branco, índio, todos. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Então, nós precisamos ter para com todos, meu prefácio, cuidar de gente, ter compaixão. Tá vendo olha que coisa, né? Nem estava combinado. Porque é isso, nós precisamos ter essa compaixão de fazer para o outro aquilo que eu gostaria verdadeiramente que fizesse comigo, ou não fazer aquilo que eu não gostaria, ou não fazer. Eu preciso aprender a dar um abraço, eu preciso aprender a dar um sorriso, eu preciso aprender a oferecer o meu ouvido. A gente gosta de falar. Falar todo mundo gosta.
na hora da gente ouvir. E quando é uma crítica construtiva? Quantos de nós não sabemos ainda ouvir uma crítica construtiva? Muitos. Você já se olhou? É sempre assim. É isso que você está falando, é você. Então, nós temos a dificuldade. Então nós temos dificuldade, porque às vezes aquela fala que você está recebendo, e geralmente é da pessoa mais próxima, e é porque ela convive, te conhece, então, e às vezes a gente, imagina, é complexo, nós somos muito difíceis. Realmente, né, Kardec deixou claro, né, a nossa através da pergunta que ele fez para os espíritos, né, qual é o grande mal nosso? É o orgulho, o egoísmo. A gente tem dificuldade em compartilhar o nosso tempo, como você mesmo falou. Nós temos dificuldade. Mas vou de novo lá? Eu vou ajudar de novo? Eu já ajudei. É isso. E o orgulho, porque, como é difícil a gente encarar que a gente está errado. Como é difícil, né? Temos essa dificuldade grande. E eu vou falar uma coisa. As vezes que eu mais aprendi foram as vezes que eu errei, precisei corrigir. Vai ter o segunda edição do livro, do seminário, né? Vai ter, e vai ter, e foi me dado mais um capítulo que vai ser sobre os animais, né? Será sobre os animais. E eu convidei, falei para a Renata se eu podia convidar uma amiga que, né, é espírita, ela é do Nuvete, mas agora eu fui convidada para entrar, agora eu participo mesmo do Nuvete. E, gente, vocês não têm noção o quanto eu aprendi. Porque primeiro eu que escrevi, mandei o quanto eu aprendi. Por quê? Eu errei bastante. É vergonhoso? Não. A gente aprende. Gente, agora aqui, sobre os médicos. Que coisa, né, Joana? Veja, eu falo assim, que espírito é esse? Joana de Ângeles, que sabedoria. Ela pega um tópico e olha quantas coisas ela tirou de um tópico lá do livro do Evangelho nosso. É demais, não é? Porque assim, Kardec colocou vários tópicos, que é o nosso maior capítulo, dentro desse capítulo. Desse tópico, quantas coisas. Isso, o que eu consegui, hein? O que eu consegui sozinha. Tenho certeza que se estivéssemos estudando em grupo, íamos tirar muito mais informações, que até eu coloquei temas centrais. Temas centrais. Tenho certeza que, olha que riqueza, assim, é impressionante. Ela fala que o médico é sacerdote do amor. Você acabou de falar que todos nós que estamos aqui ou é por missão, expiação ou prova. Então esses não precisa ser um grande missionário, não. Pai e mãe é uma missão. Não são os grandes só, tipo Chico Xavier, o próprio Divaldo, Madre Teresa. Não. Olha, palavras da Joana. É sacerdote do amor. Sacerdote que é ser, você tem uma missão ali. E é de cuidar não só com a técnica, é cuidar com a questão de humanidade, você ser humano, trazer aquele paciente, olhar para os olhos, ouvir o paciente, colocar as mãos. Eu sou fisioterapeuta. Uma das coisas que eu nunca aceitei, que eu nunca gostei, foi aparelhinho, choquinho. Gente, põe a mão no paciente. Primeiro, depois, se precisar, você põe choquinho. Porque quando dói, o que alivia muito são as mãos. Que as mãos são, sim, um instrumento também para você ir lá e ajudar a aliviar uma dor.
Tanto que hoje eu trouxe aqui para vocês, isso é da Joana, e hoje a nossa ciência. Caminham juntas, lembra? Kardec nos deixou isso. Algumas faculdades hoje do Brasil, tá, de medicina, já possuem a matéria sobre espiritualidade. Ainda não são obrigatórias, mas, por exemplo, a USP já tem, a Federal do Rio de Janeiro já tem, essas grandes universidades. Tá? Eu trouxe essas duas porque foram as que eu pesquisei que realmente tem. São grandes universidades. Porque o foco, elas estão aqui nesse foco da Organização Mundial da Saúde, que sabe que saúde é um estado de bem-estar completo, não só é físico, é espiritual, é social, tanto que por que os médicos falam tanto que as pessoas precisam sair, ter amigos, é o social. Então vejam que hoje, dentro dessas universidades mais respeitadas, né, que realmente o indivíduo tem que estudar muito para entrar, você fala, bom, algum diferencial essa pessoa já tem, né? Estudioso é. Eles já estão trabalhando essa questão da espiritualidade. Hoje nós já sabemos, pela ciência também, que existe o ponto de Deus no nosso cérebro. Eu acho que eu trouxe aqui até numa vez que eu, não foi? Já foi. Mostra, a ressonância já mostra o ponto de Deus. Então vejam que o médico, ele não pode tratar a pessoa só com uma receita. Às vezes a dor daquela pessoa não é remédio que vai tratar. Às vezes a pessoa só precisa até falar. Tá? Então veja a importância da medicina, veja a importância das medicações, mas veja como o médico tem o dever, porque ele tem uma missão de cuidar, mas é cuidar como humano. Nossa, mas você falou com uma pessoa que matou, não sei quantos pode. Sim, porque é fácil ser médico quando você verdadeiramente o é, na missão mesmo ali, trabalhando. Não. Você abdica da família, você abdica de lazer, horas de sono, aqueles que realmente abraçam, né? É um sacerdócio mesmo, né? Como diz aqui a nossa veneranda. Ou eu venho na casa Joana de Ângeles, né? Eu falo que eu sou Joanete. Por isso que agora eu estou me debruçando bastante nas obras dela, porque, gente, eu sou assim, é demais, né? E aqui eu achei lindo isso, né? Porque ele realmente, Jesus trabalhou na carpintaria, que ele herdou do pai, ele não deixou de trabalhar, porém, ele deu mais valor a quê? Aos famintos, mas não só ao faminto do material, do pão, do peixe, aos famintos do reino de Deus. Aquela parábola da mulher sedenta, ela estava sedenta do quê? Do reino de Deus. Aquela parábola não é a água. Ali Jesus usou por quê? A água que eu te dou, a da minha água, essa nunca mais você terá sede. Então vejam, Jesus se preocupava com esse tipo, né? Ele assim, ele trabalhou, sim, mas ele não se preocupou em juntar, em construir grandes patrimônios, nada disso, nada disso. Ele trabalhou o necessário, mas trabalhou muito a parte espiritual. Porque Jesus, ele não só falou, né? Ele viveu. Então ele chorava mesmo com as pessoas, ele abraçava as pessoas, ele se compadecia da dor das pessoas. Então, e é esse o convite que ele faz incessantemente para todos nós. Tanto que está lá, não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas a gente se preocupa. Mas, eu estou cansado hoje, eu trabalhei tanto, tanto. Não, hoje eu não vou, não. Seja fazer um trabalho voluntário, seja ajudar uma recepção, porque, como disse o Bruno, a gente não precisa estar no púlpito. Às vezes, quem está no púlpito é porque precisa ouvir tanto as lições do mestre,
que é por isso que está no púlpito. Porque tem tanta dificuldade, às vezes, de colocar em prática, que é por isso que está no púlpito. E às vezes aquela pessoa que está ali na porta, porque ela já doa amor. Ela já. Porque o que nós precisamos verdadeiramente? Amar. Aprender a amar. E tem pessoas que só o sorriso da pessoa, ela já emana aquele amor pelo sorriso. Daí você fala, nossa, como eu fui bem acolhida. Às vezes a pessoa não falou nada, sorriu para você. O que hoje nós estudamos lá no livro, a irmã Clara. Ela está ajudando a Zulmira e a Odila através do quê? Do amor e da prece. Mas toda aquela carga que ela chega primeiro foi com o amor. Depois que vem a prece com ela, veja, porque ela está tão carregada daquele sentimento, o amor já vive nela, já está impregnado. É isso. É isso que a gente, todos nós, precisamos aprender. Porque quando esse amor estiver impregnado em nós, essa ponte da fraternidade, ela vai ser mais trilhada e teremos menos diferenças, principalmente as diferenças sociais. Que ela fala também, tá, no texto que eu não trouxe aqui, mas que está fazendo ponte com o que eu estou falando com vocês agora. Então, existe uma ponte entre os que têm condições. Ah, mas eu não sou rico. Você não precisa ser rico. A caridade que Cristo pede não é só de coisa material. É o nosso tempo, é o nosso abraço, o nosso sorriso, um bom dia. É lógico, e pão para quem tem fome. Sim, pão para quem tem fome. Mas vejam, essa ponte é pouco trilhada. E tem um monte de faminto aqui. E quando eu falo faminto aqui, não são famintos porque são pobres, não. Às vezes são pobres de um abraço, pobres de uma companhia, não é pobre do material. É isso que a gente precisa começar a aprender a diferenciar. Que o pobre não é só o pobre, não é? Olha, vai dar tempo. Gente, eu trouxe para nós, para que a gente possa ir embora e trabalhar isso em casa. Vamos imaginar que somos uma árvore, tá? Só que de ponta cabeça. Infortúnio pode arrancar as nossas folhas, mas a desgraça real começa quando deixamos adoecer as raízes da consciência. Então, por isso que eu falei para vocês que é de ponta cabeça. Então, imagine que a raiz aqui é o nosso espírito, tá? É o nosso espírito. E as folhas é a nossa vida, é o nosso trabalho, são os nossos estudos, os nossos bens materiais, amigos, passeios, viagens, enfim, essas são as folhas, tá? Daí vem um temporal daquele, mas temporal desses não está dando por aí. E as nossas folhas, cai uma aqui, pode cair outra ali. É um infortúnio, não é? Eu esperava aquela chuva, é aquela dor que eu comentei com vocês que chega. Mas se eu souber trabalhar essa dor junto com Cristo, eu vou fortalecer quem? O meu espírito, que é a minha consciência. Vamos pensar nisso. Porque aquela mesma água que tirou as folhas é a mesma água que, se eu souber trabalhar essa dor, que é o que eu falei para vocês, não vamos romantizar, vamos sair daquela coisa, eu mereço. Não, vamos trabalhar. Com quem? Com Cristo. Vamos fazer um trabalho voluntário. Vamos tratar assim, se precisar de médico, remédio. Vamos nos mover. Porque eu falo, quem tem dor, ou toma remédio, ou vai para o médico. Quem tem dor mesmo, não dá para ficar parado ali. Eu estou com dor porque eu nasci assim. Não, né? Vamos movimentar. Porque essa mesma água pode ser a mesma água que vai fortalecer a raiz que estava sedenta e necessária de água, senão ela ia apodrecer.
Você falou da ecologia aqui, hein? E eu terminando com árvore aqui. Não tô legal, não tô bem, né? Vou me cuidar primeiro. Primeira pergunta, normalmente, faz assim. INSS, um visual na terminologia. Sim, Você sim. afastou, você tá afastado? Não, tô trabalhando normal. Então, tudo que você saúde. Pré-fácil, pós-fácil. É isso. Ah, não, mas eu tô me cuidando. Às vezes a gente, ocasiona, os importantes, para a gente não enxergar que às vezes uma doença chegou para você ensinar, não a destruir ou fazer com que a gente se afaste daquilo que do bem ainda a gente vai estar. É o que normalmente acontece, né? As pessoas, quando chega alguma coisa, elas, alguma doença, um problema, uma depressão, elas tendem a se afastar do convívio do meio, da do próximo e tudo mais. Então, assim, agora eu não fico. Quando tiver bom, eu bom. E olha, gente, nas obras da Joana, principalmente Psicologia Profunda, essa série psicológica dela, uma das coisas que ela frisa o tempo todo, que um dos melhores caminhos para a nossa cura é a caridade, é sair em prol do nosso semelhante. Mas ela frisa isso assim, ela deixa isso muito claro, né? Então, nós precisamos fazer algo em prol do nosso próximo. Nós precisamos. Só que a gente só consegue também fazer isso quando a gente se ama. O auto-amor, ele é necessário. Se eu não tiver auto-amor, eu não amo nada ao meu redor. Se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou contar um relato meu para vocês guardarem melhor ainda isso daqui. Eu nasci com um problema de coluna, uma deformidade. E há menos de 20 dias eu tive uma crise horrorosa. E ainda estou com muita dor. Bom, e está demorando para passar. Estou tratando, está demorando. Estudando agora sobre isso, eu falei, poxa vida, precisou acontecer esse infortúnio, vir essa dor, né? Que vai tirando a gente do sério, não é? Para eu cair em mim, falar, poxa vida, eu estou dentro de uma clínica onde a pessoa, a dona da clínica, ela é especializada nesse problema que eu nasci. E eu nunca. Quando você está bem, sim, vocês entenderam a analogia que eu estou fazendo? Estava bem, eu ia lá, tchau, tchau, Cláudia, tchau, tchau. Ah, hoje, eu fiz essa reflexão para mim mesma. Preciso ouvir essa dor com tudo, esse infortúnio, tá? Que eu não causei ele, né? Eu já nasci e veio do nada a crise. Gente, daí caiu a ficha. Peraí, acorda. Olha como Deus é misericordioso, porque eu tenho um problema de nascença. Veja a misericórdia de Deus. Eu convivo com isso desde que eu nasci. Olha onde eu estou hoje. Ah, mas será que se Deus chicotar em alguém, por isso que você tem esse problema na coluna? Não sei. Se eu dei chicotada em alguém, porque eu não tenho vontade de saber o que eu fiz no passado. Deus já falou aqui, né? Deus não, o livro dos Espíritos, né? Ó, o véu do esquecimento é para o nosso crescimento. Não importa, seja o que for, Deus ainda está sendo muito misericordioso. Que bom, não é? Que bom não, graças a Deus. Porque primeiro eu tenho condições de me tratar. Vejam, se é algo que eu tenho, não importa. Vejam que a misericórdia veio para todos. Que ninguém fica sem a bengala de Deus do lado. É isso. Bruno, amigos, obrigada. Espero que eu tenha conseguido passar algo tão rico que é de Joana de Ângeles, que a gente está tão longe, mas se a gente não começar a conversar sobre ela, não vamos alcançar nunca, não é?
Então, humildemente, eu agradeço aos ouvidos, agradeço a ela que nos trouxe tanto ensinamento, e pedir para que os espíritos amigos continuem nos ajudando aí para ir trazendo Joana, né, que é um André Luiz nosso da vida, né? Enfim, é isso, gente. Obrigada. Tá, obrigada, viu? Para nós. Tá bom. Como hoje nós falamos de Joana, trouxemos os seus ensinamentos, estamos com nossos olhos fechados e vamos fazer uma viagem até o Bosque das Bênçãos, onde Joana, junto com as freirinhas do campanário, estão lá para receber todos nós de braços abertos, nos auxiliando na nossa jornada, na nossa caminhada, e falando para nós que tudo nós podemos se tivermos a vontade de Cristo em nossos corações. Obrigada por essas irmãzinhas, por Joana, por Cristo e pelo nosso mentor que sempre está junto de nós, caminhando conosco. Obrigada por mais uma noite de estudos, de troca de energias boas. Obrigada, Mestre. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Nossa Senhora Consoladora, Obrigado. Obrigada, Bruno. e meu louvor no carinho que do céu me envolva. Eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Mãe que acolhe, mãe que ilumina, em teu amor tudo encontra harmonia.